Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Oi, tudo bem? Ouvinte que nos acompanha na Rádio Unaerp pelo site radionaerp.com.br, no canal do YouTube, Facebook, Twitch, Rádio Unaerp. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esse é o Memória da Comunicação. Lembrando que a gente já fez um episódio. Esse daqui é o segundo, meu e do Fernando. E assim, queria falar nada não, mas tá incrível, tá? Vocês vão adorar. Bom, esse projeto é uma história que vem da cidade de Ribeirão Preto. A gente está pegando histórias aqui do pessoal que começou aqui na cidade. E ele é coordenado pelo professor Gil Santiago e audiovisual de Andrei Violante. Eu sou a Vitória Soares, estudante do curso de jornalismo, e juntamente comigo, como eu já havia dito, está o Fernando Otávio, que vai apresentar as nossas entrevistadas. Olá, Vitória. Olá, Maria. Olá, Júlia. Boa noite, ouvintes. Hoje a gente vai mergulhar, né, nessa história incrível da Maria Matilde Leone, né, cuja trajetória começou na enfermagem, mas o destino a fez seguir outro caminho, o do jornalismo, né? E como essas duas áreas se interseccionam, né, na história de vida da Matilde. E além da sua profissão na área da saúde, ela é escritora e professora universitária. Maria Matilde Leone tem muitas histórias para nos contar hoje, desde as mais engraçadas às mais marcantes em sua vida. Desde já, agradeço pela sua participação aqui com a gente, Maria, e agradeço a sua participação também aqui com a gente, Júlia. Eu que agradeço. E para começarmos essa entrevista, eu quero saber de você, Maria Matilde. Como surgiu a decisão de deixar a enfermagem para você seguir o jornalismo? Olha, boa noite, né? Obrigada pelo convite, né? Surgiu porque sempre escrevi, desde adolescente, desde da escola, assim, eu sempre gostei de escrever além daquilo que me era solicitado, né? Assim, talvez eu já tivesse um olhar assim mais incisivo sobre os acontecimentos, sobre as pessoas e eu sempre tinha vontade. Eu tinha um diário, né, que eu escrevia, Então, quando eu fui fazer enfermagem, eu era muito jovem, e eu trabalhei bastante tempo, inclusive me especializei assim, em enfermagem do trabalho, que eu achava também muito interessante. Mas não teve jeito, né? Não teve jeito. Eu estava em São Paulo e logo eu estava sempre procurando alguma coisa assim relacionada à escrita. Então, eu vi uma revista que surgiu no tempo da ditadura ainda, né? Meados de... quase no fim da ditadura, 83, 80, por aí. E procurei, e era uma revista que estava surgindo, uma revista muito boa, chamada Especial. E, assim, com uma equipe maravilhosa de jornalistas, né? Que era... fotógrafo, Araquém de Alcântara, que tinha assim Eu fui assim de bicona, né? Porque eu nem estudava ainda, nem fazia jornalismo, nem nada. Eu trabalhava num ambulatório, mas interessante assim que essa empresa que eu trabalhava, ela tinha um jornal de saúde. E eu já comecei a escrever para esse jornal também antes, um pouquinho.
Então, o editor era o Ari Schneider, dessa revista. E a gente conversou e ele falou assim, então escreve aí uma crônica, né? Sobre a mulher. Já naquele tempo era difícil falar, então eu escrevi. Ele gostou muito e aí eu passei a escrever outras coisas, mas a revista teve que... Até foi uma coisa muito triste, porque já tinha assim, matérias prontas mesmo para a revista. E um belo dia eu estava de manhã no teatro, fui levar meus 2 meninos, tinha 2 meninos pequenos. Fui levar no teatro e encontrei com ele lá e ele só bateu no meu ombro e falou assim, olha, a revista fechou, né? Nem pergunta e tal, né? Então, começou nessa revista especial. Aí eu comecei a fazer alguns freelas. Aí veio uma lei de que era obrigada a fazer curso de ter diploma de jornalista. Aí eu falei, tá bom, então fui estudar, né? E fui para Casper Libero e me formei lá. E aí começou. Foi isso. Incrível. Agora, a gente está aqui com a Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Queria saber de você, Júlia. A Matilde é sua avó. Queria saber como que é a relação de vocês. Como que vocês De gato são. e rato. Uma puxando o braço da outra o tempo todo. Mas sempre houve uma admiração muito grande pela minha avó, assim. Pense que nós somos uma família onde são 2 polos de pessoas, são tipos de pessoa completamente diferentes, assim. Então, meu pai é uma pessoa muito rígida, minha mãe também era muito rígida. Uma família mais... muito quadradinha, sabe? E tinha minha avó, que era minha referência de cultura, minha referência de mulher, de trabalhadora, de... Ela sempre indo atrás daquilo que ela queria, então... Vou dar aula. Eu passei por um tratamento de leucemia pequena, dos 4 aos 7. E meus pais trabalhavam, então assim, com quem que eu vou ficar? Vou ficar com a minha avó. Tudo bem, minha avó dá aula. Então lá vai a Júlia desse tamanzico assistir aula de jornalismo sentadinha na mesa da professora, entendeu? Algumas vezes. Algumas vezes. Reunião de alunos dela para jantares, assim, ela fazia bastante, sempre gostou muito de cozinhar. Então eu tem lembro... esse lado que eu não contei. Verdade. Ponto que a gente vai abordar, então. Sempre gostou muito de cozinhar, então eu com 8 anos, no meio de todos os alunos de jornalismo, eles falando sobre, sei lá, tese de TCC, comentando sobre política, sobre situações, e eu com 8 anos ali no meio, achando que eu tinha idade igual eles, querendo conversar. Então, pra mim, ela sempre foi essa pessoa, esse ponto de ir atrás, de querer estudar, de querer ser diferente, de abrir a minha cabeça para outros tipos de informação, além daqueles que eu já consumia dentro da minha casa, né? Então, assim, ela é muito importante. Babo ovo na minha velhinha, que não gosta de ser chamada de velhinha porque é etarismo, não pode. Não é? Não é uma coisa, assim, desagradável, digamos? Mas é com carinho. Ai. Velhinha é pejorativo, eu acho. eu tenho assim, consciência plena da minha idade, das minhas limitações, mas... Não tem limitação nenhuma. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar um pouquinho. Porque é o seguinte, o que eu percebo é que quando uma pessoa se incomoda, né, não é o caso... Não com a idade do outro, na verdade é um espelho, né? A pessoa está se vendo, né? Pô, é assustador, né? Com certeza. Sim. Não é? Assustador. A pessoa é jovem, bonita, com aquela pele brilhante, tudo, e se depara com uma pessoa, quer dizer, eu acho que é uma autodefesa, assim, essa coisa do
do etarismo. Eu já passei por muitas situações assim de preconceito. Existe esse preconceito hoje no trabalho, por exemplo. Depois dos 45 anos, você não vai arrumar mais emprego. Ou você se faz para o jornalismo também. Fala, tem uns velhos jornalistas, mas eles estão lá desde que o mundo é mundo, né? E mesmo assim está havendo uma transposição, né? Uma troca, né? Você vê que se trabalha muito com estagiário e tal, não sei o quê. É muito comum as empresas, por exemplo, a IPTV mesmo, que eu trabalhei lá há tanto tempo. Você atinge 60 anos, você, por mais experiência que tenha, as pessoas são demitidas. Então, é um descarte, né? Na verdade, é um descarte de experiência, né? Descarta-se a experiência, mas o mundo é assim, né? Vai fazer o quê? Então, eu acho que é uma situação em que não importa se você tenha 20 anos, você tenha 15, a tua alma é a mesma, né? Sim. Você vai falar assim, quem era você, Vitória? Você não era Vitória quando você tinha 10 anos? Era a menina Vitória, quer dizer... E as pessoas idosas, elas carregam mundos. Por exemplo, eu trago comigo a menina que eu fui, a adolescente que eu fui, a jovem que eu fui, a meia-idade que eu fui. Quer dizer, então, aquilo tudo, toda essa bagagem, não no sentido de que bagagem, experiência, mas toda essa vivência é que faz com que a gente sobreviva, né? E que as lembranças, né? E tudo que você fez, sabe? E é só uma casca, é só um corpo. Na verdade, é um corpo que, na verdade, até hoje não tem nem explicação por quê, né? Que a gente vive esse ciclo de nascimento, vida e morte, né? Que vai atravessando os tempos, né? Sim. Por exemplo, eu fiz um trabalho para um empresário que era ali na Avenida Maurílio Biagio, num prédio, aliás, muito grande, que tem muito consultório médico. Eu ia para lá todos os dias e tomava um Uber. E era muito comum o Uber perguntar, assim, o motorista, quando estava chegando lá, falava assim, a senhora vai no médico? Quer dizer, a única coisa que uma pessoa idosa pode fazer ali é ir ao médico, né? Que coisa. Né? Então, uma dessas você devia ter respondido, vou colocar botox, por quê? Você tem... Não é agressividade, é natural, é normal, é estrutural, não é? Às vezes Tá na estrutura das pessoas. Nem se tocou, né, que está sendo etarista, né? A minha mãe falava assim, um dia me falou assim, eu me dei conta que eu estava ficando velha. Lembrando, ela faleceu com 97. 97. Ela falou assim, eu me dei conta que eu estava ficando velha quando eu estava passando numa calçada, tinha uns meninos brincando de bola, e um deles falou assim, dá licença para a avó passar? Aí ela falou, disse que aquilo deu um baque nela, ela falou assim, vó? É isso. Ai, gente. Mas eu dou graças a Deus que você pega as fotos dela nova, assim. Sou bem parecida, então eu vou ficar muito bem na idade dela. Tenho certeza. Eu queria aproveitar esse momento mais filosófico, né? E enganchar com outra pergunta aqui que tem a ver com sua trajetória, né? Como mãe, como jornalista, como estudante, como professora. É que a senhora já deve ter realizado muitos sonhos, né? E você ainda dentro de você tem sonhos que você quer realizar, tem coisas que ainda você quer fazer, mas nesse sentido, assim, do sonho mesmo, do sonhar, assim, dessa coisa mais subjetiva, sabe? Projetos... Desejos. Pessoais, desejos de vida. Eu vou responder para você. Mas antes eu quero te falar uma coisa. Quando você... Vai ter edição, né? Você tá ao vivo? Ao vivo. Então talvez ela queira te falar no off, tá? Não é no off, não. Acho bom ser ao vivo.
Você está fazendo jornalismo e provavelmente, não sei se você vai continuar a publicidade ou se um dia você vai para a carreira de jornalista, mas quando você for perguntar para alguém da minha idade ou mais, nunca use essa palavra ainda. Esse ainda é tão crucial. O que significa esse ainda? Significa, apesar de você estar quase no fim, você tem sonhos. Isso é muito comum, não é você. É muito comum. Na TV a gente vê o jornalista, tem um velho lá, um senhor de 80 anos que nada, que pratica natação. E a primeira coisa que o repórter pergunta, o repórter fala assim, até quando o senhor vai continuar? Como se ele tivesse, sabe, como se fosse absurdo uma pessoa que já está quase no fim da vida ter... Então, os sonhos, eles não acabam. Quando os sonhos acabam, a gente pode se considerar morto. É assim que eu vejo. E você desculpa estar te falando isso. Imagina. Mas eu acho que esse ainda, ele é muito... Ele guarda, assim, um significado muito pejorativo, talvez, né? Sei lá. Mas eu acho que um dos sonhos que ela talvez tenha seja... Eu gosto dela porque ela fala dos meus sonhos. É que eu retomo. É importante. Eu busco lá a pergunta. Eu ia falar, viu, dos meus sonhos. Eu acho que... E aí você pode complementar. Eu acho que seja talvez voltar ao Canadá, que é uma coisa que você sempre pontua, que é uma vontade grande. Olha, eu já tive muita vontade. Eu tenho muita saudade lá do lugar que eu morei, em Toronto. O que eu sinto muita falta, e isso é uma lembrança, assim, ela é muito, muito boa, sabe? É um negócio muito profundo. Que é uma coisa que a gente não vive aqui no Brasil, pouco vive, é a mudança de estação. E as estações são muito marcadas. Acho que não sei, os outros países também, mas eu me baseio pelo Canadá. Então, é verão, você sente aquele verão, ele fica quente, fala, não pode ser que faça calor. Faz calor, as pessoas andam de bermuda, sendo na calçada, tomando cerveja, essas coisas. Aí vem primavera, verão, o outono. Aí, o outono... já cai tudo, as folhas começam a ficar vermelhas, você já tem outro clima, outros sentimentos. O inverno é uma coisa assim... Quer dizer, a primavera, do inverno para a primavera, parece um milagre, porque você dorme com a neve e acorda com um passarinho cantando. É mais ou menos isso. Então, o que eu sinto muita falta... Eu pensei muito em voltar, hoje já não penso mais, porque é uma coisa que... Os meus sonhos hoje, eles são mais realistas, né? Mais pé no chão. Não sei se sonho pode ter pé no chão, né? Porque... Mas são. Tenho de terminar um livro que eu comecei há muito tempo. Eu tenho caixas, assim, uma caixa, falar em caixa cheia de texto. Caixa é o que mais tem. Um monte de texto começado... Um monte de crônica, um monte de... Enfim. Então, eu penso assim, uma hora eu vou sentar, vou pedir para alguém me ajudar a organizar isso aqui, pedir para alguém digitar para mim, porque era muito comum onde eu estivesse, assim, me dava vontade de escrever, eu já anotava e tal. E isso sim, eu tenho. Não sei se é sonho, isso é uma vontade, isso é um desejo. Tem histórias que ficaram para trás, que a gente começa a se envolver com o cotidiano, né, com família e outros trabalhos assim necessários para a gente sobreviver, né? E acaba deixando esses todos para trás, né? Então, fala assim, até quando? Eu sei lá, é a mesma coisa que eu perguntava para um menino de 15 anos, até quando? A gente não sabe até quando é a vida da gente. Fala a verdade. Como é que você sabe?
Não sabe. Pegando esse assunto de histórias que a senhora escreve, crônicas, Júlia, Sabia que você ia soltar essa deixa. Tem Tava al- guardando. tem alguma que é a sua favorita, que você mais gosta? Tem. Provavelmente eu vou ser criticada no final. Eu acho, assim, politicamente incorreto que você toque nesse assunto. Tudo bem, então eu vou ter que dizer a outra. Qual? A do livro. Ela foi publicada, então eu acho que eu posso. Pode. Ah, então tá bom. Existem muitas, assim. Às vezes, que nem ela falou, a gente vai mexendo nas coisas. Tiveram vários momentos onde a gente mexia nas fotos e ela contava histórias a respeito daquilo que estava acontecendo, naquele momento em que aquilo foi registrado, né? Vários contos onde simplesmente, às vezes, ele não acaba e aí a gente sentava e ela começava a me contar o que poderia ser o final. Tem o do presunto, que eu amo, mas como solicitado, vamos deixar em off. Mas tem um conto onde eu particularmente consegui ver... É complicado quando a gente tem pessoas da família que são tão queridas e que a gente coloca naquela posição materna tão, sabe, de tão afetuosa, que a gente acaba esquecendo que às vezes ela foi uma mulher. A gente não põe ela naquele lugar, a gente põe no lugar de avó, de mãe, de família, e não lembra de experiências que com certeza ela viveu, assim como eu vivo, como todos nós, né? Então, quando eu li esse conto, acho que era o Macarrão à Bolonhesa, não era o título? É incrível os títulos, eu não sei de onde ela tira. Que era basicamente uma ligação que ela fez. Não sei se é real, uma história real, enfim, mas ali eu consegui ver a mulher Matilde, sabe? E admirar aquela mulher que... Pô, ela ligou, falou que queria a receita do macarrão. Não queria a receita do macarrão, entendeu? E... Você tá confundindo as pessoas com essa história do macarrão. Aí. Ah, tá. É a Raquel, então. Não é a Matilde. Não é isso. É que isso daí também, para mim, foi uma surpresa. Foi assim, a editora Brasiliense, no começo da AIDS, não se falava que as mulheres... Eu falei isso para vocês, não falei? Sim. Que as mulheres começaram a surgir as mulheres com AIDS. A editora Brasiliense, então, fez um projeto de contos eróticos escritos por mulheres. E a renda toda desse livro foi para uma campanha para as mulheres aidéticas, para ajudar e tal. E eu vi aquele concurso, e era um concurso, mas não ganhava nada também, né? No concurso não ganhava nada. Aquele concurso de grego, né? Que você escreve e, tá no livro. Assim, 2 dias antes do fechamento, eu falei, que legal, mas conto erótico? Que conto erótico que eu vou escrever, né? Aí eu pensei em algumas coisinhas e sentei e fiz, assim, de repente, o conto e mandei. E foi publicado. Então, era uma história, assim, do macarrão. De alguém cozinhando macarrão, 2 pessoas e tal. Mas não é bem... tudo bem isso daí, mas o que mais gostei, acho que eu comecei a contar isso, não acabei, foi no lançamento do livro. O lançamento do livro tinha muita gente. Foi lá em São Paulo, era na editora Brasiliense, na livraria Brasiliense, ali na Avenida Paulista, dentro de um shopping. E, assim, fizeram um lançamento às 11 horas da manhã. É uma coisa meio inédita, né? Essa coisa de lançar um livro às 11 da manhã, servindo vinho. E contos eróticos. Pensa que Nossa. Incrível. 11 da manhã. Ai, Que as lindo. pessoas que nem tinham tomado café da manhã ainda, tomando vinho. E foi uma coisa muito estranha aquele lançamento, porque
vinha, de repente, um cara falava assim, nossa, eu li esse conto aqui, você me dá um beijo? Sabe aquela coisa assim de confundir tudo, né? Uma doideira. Uma amiga minha que foi, tinha um cara tocando acordeon, umas músicas assim meio francesas e tal. E ela, a Carmen, Carmen, desculpa, mas vou contar. E o pior é que ela, com certeza, vai ver. Não vai. A Carmen sumiu. De repente ela veio e falou assim, eu não sei o que deu em mim. Eu beijei o acordeonista. Então foi assim um negócio meio... Falei, gente, como é que um livro pode causar assim tanta confusão, né? Mas aí eu entendi, porque eram 11 horas da manhã e tinha vinho que não acabava mais, e um cara tocando. Juntou tudo. Misturou muita coisa. Mas também eu Mas acho foi que uma experiência muito boa aquela. tem um outro dentro da caixinha... O Caixinha do Nada eu gosto. E dentro da Caixinha do Nada tem um sobre um velório, não tem? Um velório? É. Tem. Não é bem um velório. É um homem que ele olha, tá procurando os anúncios classificados e ele vê uma nota de falecimento com o nome dele. Isso. Aí se desenrola todo, porque era um nome raro e a nota de falecimento era no nome dele. E como ele estava muito surtado, com problema, desempregado, com problemas, enfim, ele começou a achar que era ele mesmo e que ele tivesse morto e ele não sabia. Então, Muito bom isso também. eu gosto desse conto. Eu gosto. Chama Nota de Falecimento. Isso. É. Eu lembro que quando eu tava lendo o índice, né, pra escolher o que eu ia ler, porque às vezes eu pegava um ou outro pra ler. Falei, nota de falecimento, o que ela escreveu aqui? Fui lá ver o que era. Foi muito legal. Foi lá no Sesc. Então, lá, um amigo meu, que era o editor, ele convidou 2 atores, né, para fazer uma leitura. E fez uma leitura exatamente desse conto. E o meu neto, irmão dela, que era pequenininho assim, e as pessoas começaram a fazer... Ficou aberto para pergunta, né? Não tinha nem tanta gente assim. Os amigos, né? Você sabe como que são as coisas, né? Então, ele vira e me pergunta, me faz uma pergunta mais difícil do mundo para eu poder explicar para uma criança daquele tamanho. Assim, o que significa a caixinha do nada, né? Eu lembro desse Você momento. lembra? Eu lembro que ela parou, olhou pro Miguel assim, como quem diz, sério? Agora? Eu acabei não conseguindo explicar de forma que ele entendesse, né? O que era aquela caixinha. Porque a caixinha do nada veio esse título do livro para mim veio de uma frase de um poema do Omar Ibrahim El Khayyam, que é foi um poeta oriental. Lá atrás, no ano de 47 ainda, e ele escrevia coisas assim intensas. Esse livro chama El Rubaiyat, em espanhol, Rubaiyat. Então, eu me baseei num desses poemas dele que diz assim: somos os peões da caixinha, somos os peões... Peraí. Somos os peões de uma partida jogada por Deus. Ele nos para, nos põe mais à frente e depois nos recolhe um a um a caixinha do nada. Né? Então, os contos, eles têm muito a ver com essa caixinha do nada, mas eu não conseguia explicar isso para uma criança de quê? 5 anos? 5, 6. Pequenininho. E o interessante é que um dia ele me chama lá na escola dele, né, que a professora pediu para os avós e tal. Mas você quer mudar de assunto? Não. Pode continuar. Para os avós contarem como que eram as brincadeiras, né, na infância e tal, né, muito diferente deles. E eu fui
chegou lá uma classe, tudo menininho, tudo pequeno assim. E ele sentou do meu lado e as crianças tudo em volta. Aí começou acho que a professora, para dar início, falou para eu falar um pouquinho de mim, o que eu fazia. E ele do meu lado, ele ficava me cutucando, falando baixinho, a caixinha do nada. Ele ficou tão impressionado com a caixinha do nada, que ele falou, fala da caixinha do nada. Que bonitinho. Essa daí marcou ele. Marcou Certeza muito. que lembra até hoje. Eu acho que sim. Certeza. E é profundo, né? Esse nome, né? Caixinha do nada, né? Esse a gente lembrar do Caian, né? Que o Caian tinha, assim, para a época, né? Quer dizer, filosofia, quer dizer, desde milênios, trilênios, sei lá, sempre, o ser humano sempre foi igual, né? Mas ele falava muito dessa coisa de Deus, de questionar, né? Essa partida de xadrez jogada por Deus e nos recolhe um a um. E é bem isso, né? A gente vai sendo recolhido para onde? Não sei. Para o nada, para o buraco, para onde? Sim. E tem outro muito que eu gosto muito dele, que ele, não sei, eu não lembro total, mas é só esse pedacinho que ele fala. Sobre a terra, homens. Sob a terra, homens. E ele começa daí a fazer a sua poesia, né? Profundo. Pensamento profundo. Vinho, ele falava muito em vinho, maravilhoso. Abordando um assunto que a gente estava falando sobre criança, eu já trabalhei dando aula também. Eu era professora de inglês. Para criança, não? Sim, para criança, pré-adolescente, adolescente, adulto e por aí vai. Todas as idades possíveis eu dava aula, todas. Eu lembro até hoje de uma menininha, nunca vou esquecer dela. Eu estava dando aula e aí ela tinha um colarzinho que a mãe dela deu. Era um colarzinho, uma coisa muito bonitinha. Era uma pedrinha azulzinha, tal, que brilhava na luz. E aí ela ficava com esse colarzinho pra lá e pra cá. E ela andava de Maria Chiquinha, com o cabelo todo emperequetado, cheio de pisilinha. Aí ela passava blush, passava sombra, passava batom. Aí ela ficava no estojo dela, sempre tinha maquiagem. Aí todo começo de aula, ela vinha, teacher, olha aqui meu estojo. Vou te mostrar minhas maquiagens e meus batons que a minha mãe comprou pra mim. Bonitinha. Aí ela pegava cada um, colocava em cima da mesa e ainda explicava. Não, esse daqui você vai fazer isso, esse batom é pra isso, esse daqui é pra isso. Aí teve um dia que, não sei como, ela perdeu esse colar no intervalo. Perdeu, tadinha. A bichinha ficou ali toda recuada, chorosa também ali. Aí eu perguntei, nossa, o que aconteceu? O que foi? Aí ela, não, tia, eu perdi meu colar, minha mãe me deu aquele colar, era o meu favorito, como assim eu perdi, tia? E agora, o que eu faço? E aí eu falei, não, vou procurar e na semana que vem eu te falo, né? Aí ela foi embora com a mãe dela e eu procurando, não achei. Até hoje não sei onde foi parar esse colar, não sei se alguma criança viu no chão, pegou, levou embora, não sei. Aí na outra semana ela voltou, do mesmo jeitinho, maquiada de Maria Chiquinha, com a bolsinha dela de bichinho, cheia de maquiagem. Aí ela, ai tia, você achou meu colar? Eu falei, olha... Não esqueceu. Não achei. Aí ela ficou moadinha, ficou tristinha. Aí eu contei uma historinha pra ela. Falei, vamos contar uma história, né? Ela tinha o quê? Seus 5, 6 anos de idade, ela tinha. Aí eu ajoelhei pra ficar do tamanho dela, pra conversar. Eu sempre fazia isso com todos eles. Aí eu contei, falei, olha, esse colarzinho, só pra contextualizar, todas as aulas eu criava uma historinha diferente pra eles poderem fixar o conteúdo do inglês. Então, a minha sala tinha uma janela enorme que dava pra rua. Então, o que eu fazia? Essas histórias eu desenhava no vidro. Então, era como se, tá ali na rua, tá flutuando. E eles encantados. Encantadíssimos. Aí, eu fui inventar essa história da fadinha. Aí, eu falei, nossa, a gente chamava ela de Lulu. Falei, Lulu, veio uma fadinha aqui, e eu desenhava a fadinha. É essa fadinha aqui.
ela achou o seu colar e falou pra tia. Só que ela achou ele tão bonito, que ela foi levar pra mamãe dela, que era aniversário da mamãe dela. Isso contando tudo em inglês pra ela já dar uma associada. Aí, ela ficava, sério, tia? Ela levou pra mãe dela? Eu falei, levou, é um presente, só que ela não sabia que era seu. Agora não tem como devolver, porque a fadinha mora muito longe. E isso ela ia meio que acreditando, acredito eu. Aí ela, nossa, tia, mas não tem como você ligar pra fadinha? A fadinha tem que me devolver, é meu. Fadinha? Aí eu, não, a fadinha não tem celular. Ela mora em outro reino, outra coisa. Aí ela, tia, já que a fadinha pegou, né? Deixa com a fadinha, né? Não tem como ligar. Aí ela aceitou. Aí nunca mais ela falou desse colarzinho também. Mas o legal é ela querer que telefonasse. Quer dizer, tá bom, tua história é linda, mas Eu quero meu colar. Vamos lá, vamos ligar pra fadinha? Gente, nunca esqueci dessa história. Nunca. Ai, criança é uma coisa maravilhosa, né? Ai, eu adoro criança. Já puxando um gancho, vamos falar de você como professora. Professora. Exatamente. Queria saber como que isso aconteceu, quando que foi, quais eram os seus projetos. Eu dei aula no COC, no curso de jornalismo. E um tempo bem curto lá na Unifran, que também era complicado, eu ia bem cedinho, né, para lá. E às vezes pegava aula que era à noite, então ia naquelas peruas, naquela van, aquela coisa. De manhã eu ia dirigindo. Aí lá na Unifran não deu certo. Mas aqui no COC eu fiquei acho que 5 anos, 6 anos, se não me engano. 6 ou 7. Eu não me lembro quem me convidou, sabe? Eu não me lembro. Não tem problema, não. Eu dei aula de manhã e também dei aula à noite. Eu dava aula de manhã e à noite. De manhã. Porque é complicado essa coisa, né? O professor pega uma aula de manhã, pega 2 à noite, né? E eu gostava muito. Quais eram as aulas que você dava? Eu não lembro. Eu dava jornalismo investigativo, redação jornalística. Redação? E jornalismo factual, enfim, opinativo. Por fim, a gente acaba misturando tudo, né? Explicando todas as vertentes do jornalismo, né? Eu gostava muito dos meus alunos, né? Fazia questão. E tenho o maior orgulho quando eu vejo algum deles na TV trabalhando. Dá um orgulho. Não dá? Tem antigos alunos meus que estudam aqui. Eu já dei aula, eles tinham o quê? Na época, eles tinham seus 20 e poucos anos. Já estudavam aqui. É a coisa mais linda de ver, fico babando. Eles são mais velhos que eu. Eu tenho 20, vou fazer 21. E eles têm 25, 24. Sigo todos eles na rede social. E aí, de vez em quando, eles passam, cumprimentam. E eles fazem questão de toda vez que me vê, vir falar alguma coisa em inglês. Eu dei uma leve ameaçada. Falei assim, olha, se caso um dia eu encontrar vocês na rua e eu falar inglês, vocês não souberem o que é que eu tô falando, eu vou ter uma conversa séria com cada um de vocês, porque eu ensinei certinho cada um de vocês. Aí, todas as vezes, eles chegam em mim já falando inglês. Acho que pegou um pouquinho de medo, sabe? Não. Mas sabe que tem também uma frustração, né? Além de ter esse orgulho e tudo, tem um pouco de frustração. Porque quando você pega uma classe com 30 alunos, 25, sei lá, e logo você percebe que dali vão sair 4 jornalistas, né? 5 no máximo. Porque escolheram fazer jornalismo entre as opções. Eu faço jornalismo, nutrição ou arquitetura. Eu faço, sabe? Aqui, né? Então, aqueles que fazem jornalismo porque gostam, porque foi sua primeira opção, é muito diferente, né?
Porque não adianta, jornalismo é um estado de espírito, né? Sim. É mais ou menos isso. É uma coisa, é um bicho doido, né? Uma coisa assim que... E não adianta você querer moldar uma pessoa que não tenha o menor olhar, né? Você tem que ter um olhar para o mundo e para as pessoas, para a sociedade, de uma forma geral, política, social e tudo mais, e para poder, né, trabalhar, se desenvolver na profissão, para fazer jus àquilo, né? Assim, é vocação. É vocação, mas é técnica também, né? Não adianta você querer só com a vocação, porque você tem que estudar o que é uma ética, né? Sim. Profissional, e até onde vai o seu direito. Mas foi um tempo muito bom, muito bom. E nessa época que você dava aula, você já era mãe, certo? Ou Sim. Sim. E como que foi conciliar, né, esse trabalho com a maternidade? Como que foi esse processo? Quando meus filhos eram pequenos, eu tive uma ajuda muito grande da minha mãe. A mãe é aquela coisa, né, que está sempre disposta, né, a ajudar. Quando eu estava sem uma pessoa para trabalhar em casa, a minha mãe sempre me socorria. E durante tempos assim que não dava para eu ficar com meus filhos, a minha mãe ficava. Isso daí deu para conciliar. Eu acho que a gente sempre encontra, né, uma maneira, né? Rede de apoio ali, né? Eu tive esse apoio da minha mãe. E aí, quando que eu agradeço muito. E quando foi o seu filho, a mesma coisa. Então, eu ficava muito com a minha avó. Tem isso, né? A troca, né? Que bonitinho. Tem alguma história de vocês duas que vocês acham que foi uma história marcante que aconteceu entre vocês duas nessa vivência toda? Tem muitas, né? Assim, não histórias mirabolantes, mas assim, eu acho que a minha relação com a Júlia é uma relação... O meu sentimento, né, pela Júlia é como se fosse um sentimento de mãe à segunda potência, eu digo, né? Porque eu não tive filha, né? Só 2 homens. Aliás, teve muito homem na minha vida, né? Bastante. Um pai... Não, peraí. Pai, 4 irmãos, 2 maridos, 2 filhos homens. Então, eu senti muita falta Você tem que colocar de ter também o Patrick e o Júnior no meio dessa conta. Não, isso nós não vamos entrar nisso. Não, mas participaram da sua vida. Júlia, você está aqui para me delatar? Eu tô. Eu tô aqui para contar toda a verdade. Mas eu nunca imaginei que eu fosse cair numa cilada dessa. Né? Não, mas eu acho que assim, de uma forma carinhosa, sem entrar em assuntos, mas participaram muito das nossas vidas também. Tá bom, da Júlia, minha também. Que você quer falar, fala. Paciência, já não tá mais me importando, né? Eu fui tirar foto no churrasco que nós fomos ontem, dos antigos da IPTV, né? Mudando de assunto. Mas voltando depois, e eu falei, vou ficar aqui atrás da Mariângela, né? Que ela era mais baixinha, assim. Ela falou, você quer ficar atrás de mim para você esconder a sua barriga. Eu falei assim... eu não tô nem aí mais para minha barriga. Eu falei... Então, é a mesma coisa. Não tá nem aí. Não tô nem aí mais. Não, mas de uma forma carinhosa é assim, ela sempre esteve muito rodeada de figuras masculinas, sabe? Eu acho que ela tinha as eu histórias... não sei como eu não virei homem. Também não sei, vó, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas eu acho que, assim, logo cedo ela perdeu uma irmã, né? E que eu acho que era uma figura que ela tinha muito próxima, feminina. A minha bisa, mãe dela, uma mulher muito forte, muito impositiva, sabe? Sempre muito
dura nas decisões dela, então acho que acabava... Lógico, com a minha avó não tanto, mas sempre punha seus limites, sabe? Muito... Aqui é meu espaço, aí é o seu, e é isso. Ela estava certa, né? Mas não tinha aquela coisa do carinho. Então, acho que comigo, a minha avó sempre foi... A Isabela foi a neta mais velha, mas não convivia tanto. Eu não. Eu tava 24 horas com a minha avó. Eu, assim, sábado, sexta-feira. Ah, o que a gente vai fazer? Não, eu quero ir pra minha avó. Quem vai te buscar na escola? Eu quero que minha avó vai. Eu acho que tem coisa marcante, sim. Eu buscava muito na escola. Eu acho que uma história marcante seria o porta-luvas cheio de mentos. Que minha mãe não deixava, obviamente mãe, né? Não vai deixar você chupar bala assim, a rodo. E aí ela comprava pacotes fechados de mentos e deixava no porta-luvas. Voltava de festa, eu queria voltar com a minha avó, porque na festa eu era criança, eu queria correr, brincar. Eu não pensava em comer. Obviamente, eu ia chegar em casa e estava com o quê? Com fome. A minha avó passava no McDonald's e comprava lanchinho. É que ela tinha um problema, que ela não comia nada em festa. Ela é muito chata para comer, né? Agora ela está melhorando. Mas era assim, ia na festa, a criançada toda atrás de coxinha, pastelzinho. Isso eu comia. Mas ela comia muito pouco, né? Aí ela limpava, chegava em casa, aquele pé sujo de criança que correu descalço. Não vai falar isso. Pô, é comigo, é. Eu não me importo com a minha barriga, como você disse. Eu não me importo. Nessa idade. Eu só queria criança, queria deitar e dormir. Ela pegava, ia lá, pegava um pano, lavava meu pé com pano pra poder dormir na cama. Então, assim, obviamente que eu vou querer ficar com a minha avó, pô. Não é que eu passava a minha mãe ia me pôr dentro do chuveiro, eu queria ficar com a minha avó. Não é passava pano. Ela chegava dormindo, às vezes no meu colo, dormindo. E aquele pé sujo. Eu falei, mas como é que eu vou acordar essa criança para dar banho, botar embaixo do chuveiro? Não, eu limpava o pé dela com pano molhado. Mas relacionados à profissão, assim... E que a mãe dela não soubesse, né? Escondia minha chupeta. Porque a mãe dela era muito, assim, também enjoada, né? Ela era. Eu lembro de uma coisa, assim, um problema que eu tive com a sua mãe, mas não é problema, não, que não desse para resolver. Que eu assistia, assim, muito... Como eu sempre assisti muito filme em casa, e a Júlia sempre estava comigo, então ela acabava assistindo. Então tinha um filme indiano... E eu não sei como que essa menina aguentava ficar lá assistindo aqueles filmes indianos, iranianos, aquela coisa. Eu com 8 anos de idade assistindo gosto de cereja. Caraca. Então tinha sangue rolando, olhos caindo, aquela coisa, e eu lá, assim, assistindo. Tinha eu lembro de uma cena que eles estavam comendo, eles comem com a mão, faz aquele montinho assim e tal. Eu quis fazer em casa. Não, aí a Júlia depois me perguntou, eu falei assim, não, é a cultura deles, né, e tal. E ensinei, mostrei para ela, assim, no prato, né. Essa menina chega em casa e vai comer. Achei bonito, pô, cultural, falei, vou fazer também. Ela me liga, a mãe dela me liga. Você ensinou a Júlia a comer com a mão? Ensinou. Falei, não, eu não ensinei, eu mostrei para ela que em determinadas culturas, né, as pessoas comem assim. Então, teve muita coisa, principalmente quando ela ficou doente, sabe? Eu acho que a gente se apegou muito, assim, porque a Júlia ficou doente muito novinha, 4 anos, de repente aparece uma leucemia, e eu acompanhei muito, ficava muito com ela, e o cabelo caía, e o cabelo crescia, e a barriga inchava. Então, a gente tinha aquele cuidado e aquele medo também, né? Medo que ela morresse, né? E eu lembro que ela falou assim, uma vez que a mãe viajou, a mãe e o pai que foram fazer compras, eu fiquei com ela na casa dela, e ela tinha uma fome danada, assim... Porque corticoide não por causa dos medicamentos, não libera ninguém. Né? Por causa dos medicamentos. E ela queria lanche, né? Um lanche. Mas as lanchonetes só começavam a entregar a partir das 6 da tarde, uma coisa assim. Acho que até assim,
Agora não, pelo iFood não, né? E ela falou, tô com fome, eu quero hambúrguer, eu quero não sei o quê, eu quero. Falei, Júlia, espera, não tem ainda e tal, né? E até esperar daquelas 6 horas, essa menina deu um show um dia que eu fiquei desesperada, né? Porque arrancar os cabelos ela não podia, porque ela já estava careca. Já tava careca, mas assim, em minha defesa, é uma fome que você não explica. Eu imagino. Porque não é uma coisa normal. Vamos supor, tô com fome. E beleza, vou esperar, vou comer e tal. É um negócio que ele vai te corroendo por dentro. E eu era criança, eu não sabia separar isso dos momentos, sabe? Sim. Não, mas eu aprendi muito com ela também nessa fase. Eu lembro que ela estava assim, ela falava assim, vó, eu quero aquela sopa da escolinha. Ela estudava numa escolinha chamada Patati Patatá. Lembra do Patati? Sim. E eles faziam a comida lá mesmo. Ela falava assim, eu quero aquela sopa. Mas como que é a sopa, Júlia? Aí tem um macarrãozinho assim, que redondo, que faz uma curvinha. E tem uma carne que encosta no macarrãozinho. Eu sabia que era gostoso, só isso. A gente teve muita proximidade. Acho Eu torço que- muito por ela. Acho que uma história que marca relacionada à profissão, além das vezes que eu ia com ela na faculdade, seria a vez da prefeitura, né? Não, Que quando eu era pequena, ela trabalhava na prefeitura. Eu trabalhei um tempinho quando o Palocci foi para a campanha do Lula, né? Deixou na metade do mandato. E Eu aí, fiquei um pedaço. não sei se na vocês assessoria de sabem, comunicação. mas a prefeitura tem várias passagens secretas. Que hoje um ser humano normal, de estatura normal, não passa, mas uma criança passa. E tinha uma colega dela de profissão que adorava uma bagunça. E eu era criança, adorava uma bagunça 3 vezes mais, né? Ela falou assim, foi lá, e minha avó tem pavor até hoje de ratos. Ela pegou e fez de Bombril, um ratinho de Bombril. Falou, abriu a porta e falou assim, você vai reto, joga e volta. Rápido, né? Não fica lá, não. Joga e volta. Eu só escuto os gritos do prefeito. Gente, na sala do prefeito, olha a situação que eu passei. Eu só fiz o que me mandaram. Também nunca mais, né? Te levei. Verdade. Deve ter sido por isso. Agora eu tô linkando os pontos, mas era engraçado. Eu não me aguentava de rir. Gente, a gente veio aqui para falar de uma coisa e está falando de outras que não tem nada a ver. Vocês tinham programado? Coisas. Né, nosso tempo tá um pouquinho curto, mas eu acho que não daria para estar aqui e não abordar esse assunto, que é os seus livros, que é o seu processo de escrita, né? Então, queria te perguntar, qual foi seu primeiro livro que você publicou, que você escreveu e que veio ao mundo? E qual foi o processo, assim, de pesquisa? Como que você começou a desenhar, assim, esse primeiro livro, assim? Bom, eu vou falar mais sobre esse livro, sobre a ditadura militar. Os outros trabalhos, eu fiz assim, vários trabalhos como participação em outros livros, né, vários. Escrevi o livro sobre o Teatro Pedro II, quando completou 80 anos, e mais alguns outros trabalhos. Mas eu fiquei muito tempo nessa pesquisa sobre a ditadura militar. E acho que uns 12 anos de pesquisa, porque era muito difícil. Eu comecei já antes de terminar da passagem, né, dos militares para o civil. E então foi um processo muito complicado, foi um processo investigativo mesmo que eu fiz por minha conta. Foi um trabalho muito sofrido, né? Sofrido porque eu me deparava com situações e com pessoas que passaram por tortura, que foram presas, ficaram muito tempo presas, algumas até injustamente, né?
E eu comecei a conhecer, não que a gente não conhecesse, não soubesse, mas quando você tem a notícia pelo jornal, pela TV e tudo, é uma coisa, você lê um livro é uma coisa, mas você está diante dessas pessoas que passaram por esses problemas, por essa dor, né? Foi muito sofrido para mim por vários aspectos, até pela questão humana, pela questão de perceber que há pessoas como os torturadores e os militares e coisas que talvez a gente nunca venha à tona para nós, né? Porque o que veio para nós é uma superfície mesmo, né? É uma coisinha que boia, né? E de que existem pessoas capazes de fazer o que fizeram com outras pessoas, né? Um ser humano, né? Matando outro ser humano por uma questão que nem eles sabiam por quê, né? Porque então foi um processo muito doído também por isso, por ver os dois lados do que um ser humano é capaz, né? E a dificuldade também de levar adiante o trabalho, porque era tudo muito, muito longe. Eu morava em São Paulo e eu vinha para cá porque o meu objetivo era falar sobre uma freira, né? Que foi presa e torturada e depois exilada, a Madre Maurina Borges da Silveira. E eu fui atrás da história dela, só que ao redor da história dela, na órbita, é que eu encontrei muitas outras histórias e que não deu para deixar de fora, embora o centro fosse ela. E para falar com ela também foi uma coisa muito difícil, porque enfrentei um problema muito sério com a Igreja Católica, que criou um cerco muito duro em volta dela para que ela não contasse. Até hoje eu não sei por que a Igreja Católica não queria revelar essa história na íntegra, né? Não queria. E até eles não apoiaram ela. Não, eles não apoiaram mesmo, mas eles não queriam nenhuma ligação do comunismo, digamos, porque ela era injustamente acusada de ser comunista, com a Igreja Católica, né? Porque já tinha... Bom, passei por essa dificuldade, né? Por e por isso que demorou tanto a minha pesquisa. Porque procurava, tinha resistência, agora daqui a um ano eu conseguia outra entrevista, e assim foi. Até que eu consegui escrever e foi publicado pela editora Vozes. É isso. Muito bacana. E como que é lidar assim com essas histórias assim, né? Eu sei que é muito pesado, deve ser muito pesado. E você chegou a ter contato com algum torturador? Você chegou a entrevistar? Sim. Como Sim, que foi esse... Eu não queria fechar a história sem o outro lado, né? Se bem que eu já soubesse que o outro lado tinha feito, né? Mas sim. Da voz, né? Sim. Sim, foi horrível. Teve um caso, assim, de um militar que ele me recebeu. Eu bati na porta da casa dele, né? Porque não me atendia. Aí, acho que eu consegui... Quando eu consegui marcar uma conversa com ele, ele me recebeu no portão com um cão desse tamanho assim. E falou assim, não, hoje eu não posso falar com você porque só depois que me aposentar. Eu falei, quando o senhor vai se aposentar? Daqui 1 ano e meio. Eu falei, então, daqui 1 ano e meio eu volto, né? Mas aí ele, na hora que eu
E era um sábado, eu me lembro perfeitamente. Tinha ninguém na rua, assim, um sábado à tarde. E ele olha para o cão e falou assim, escuta. Eu falei, o quê? Ele falou assim, esse cão é bravo, viu? Esse cão mata. Então, sabe aquelas coisas assim, é velada essa ameaça? Não, não é velada, né? E eu voltei 1 ano e meio depois, insisti, ele me recebeu. E essa coisa, essa entrevista, né, particularmente, foi uma coisa que me chamou para uma outra situação. A mulher dele, eu vi assim que as famílias acho que não tinham nem ideia do que esses caras faziam. Sabe? Esses caras tinham filho, tinha mulher. E a mulher dele falou, eu quero ouvir, eu quero assistir a entrevista. Ele falou, não, melhor não sei o quê. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu posso assistir? Eu falei, claro. Ela falou, porque eu não sei nada sobre isso. Ele nunca conversou comigo sobre isso. Então, aquela coisa daquela mulher sentada, a mulher dele, a mulher que dormia com ele, né? Que dividia a vida, não sabia o que aquele cara fazia, né? Ela tinha a história dele, né? Mas ela não sabia, né, do que ele era capaz. Eu não sei o que virou entre eles depois, mas ela ouviu a entrevista inteira. Ele negou muita coisa, mas aí depois amenizou, falou que não era tortura, que era... Talvez, é uma frase assim, talvez tenha havido alguns excessos, né? O que eles chamam de excessos, né? Acidente de trabalho, uma coisa assim. Não se colocam como errados, né? Não se colocam como criminosos, né? Que foram, né? E depois mais 2 delegados. O delegado que era delegado geral aqui, quando ela foi presa, não só ela, como outros, né? Que sofreram muito. Eram 2, Miguel Lamano. Miguel Lamano, nunca consegui falar com ele. Fui bater na porta dele várias vezes. O PT estava surgindo, né? Ele falava, quem que está te pagando? Quem que está te pagando? É o PT? É o PT? Aquelas coisas. É como hoje, né? E o PT, né? A e pergunta. O comunismo, né? Então, foi complicado, mas deu para fechar. Mas eu considero esse livro um rascunho. Eu não considero, assim, uma obra. Eu considero um rascunho. Porque, às vezes, eu tenho vontade, assim, de pegar e acrescentar muita coisa. Porque, de repente, eu me vi com um volume tão grande de informação, mas tão grande, porque aí começa, né? Vira um quebra-cabeça, né? Que eu me lembro que eu dormia ouvindo a fita, ouvindo as gravações, né? Era uma coisa assim que eu fiquei meio obcecada, né, na época, assim. Eu queria realmente colocar aquela história. E coloquei. Tá aí. Como que se chama o livro? Chama Sombras da Repressão. Sombras da Repressão. O Outono de Maurina Borges. Tem um subtítulo. E está disponível aonde? Para as pessoas Em quiserem. sebo, talvez. Acho que é Não é um sebo. livro que tem, às vezes, nas plataformas. Você pergunta, ele fala, tem que encomendar e tal. Mas acho que a própria Editora Vozes não lançou mais. Porque a Não Editora faz mais Vozes tiragens, ficou eu muito descontente comigo, né? Tem muita gente que é descontente comigo. Porque eu não sei se o editor pegou aquilo e mandou rodar, porque eu acho até que fez isso, porque eu percebo que faltou uma edição ali, faltou um editor, se sente que faltou, né?
E ele achou que talvez eu fosse colocar assim, falar bem da Igreja Católica, e é uma coisa que não aconteceu. Ele ficou meio nervoso. Entendi. Então, ele não fez uma divulgação do livro. Você vê como os resquícios, né? Do silenciamento. Dá para entender, né? Não fez. Porque eu questiono muito a posição da igreja ali. Sim. No processo, que ela não foi protegida pela igreja. Né? Talvez hoje, se tentasse algum tipo de... Talvez se você reeditasse ele e a gente tentasse plataformas, talvez daria certo. Porque, né, são histórias que foram silenciadas, né? Muito. Ah, E sim. que... E são recortes, né? Exato. E você fala assim, essa aqui é a história. Não, isso é um recorte de uma história muito... Como nós temos recortes hoje das histórias do país e do mundo, né? A gente tem nomes, tem datas e... É um livro que o processo investigativo foi tão grande que se ela quisesse escrever a partir de qualquer uma das visões, sabe? Dos 4 lados, ela conseguiria. E às vezes dentro do livro ela ainda mescla um pouco dessa visão de quem... de qual visão está sendo exposta e tudo mais. Mas na hora que você une tudo, você vê que o que tá ali... Quem eram aquelas pessoas, né? Quem eram aqueles homens, né? E quem eram aqueles... Os carcereiros, gente. Eu fico pensando. Os caras que não tinham a menor noção do que estava acontecendo, o que é comunismo, o que é reforma agrária, o que é isso, o que é aquilo. Será que não tinham? Não tinha. Os torturadores, sim. Eu falo... Quando eu penso... ouvi a história, assim, da prisão, né? Do carcereiro que fazia isso, que fazia aquilo. Tinha uns que até ajudavam alguma coisa. Você entende? Eu penso... são tantas histórias, né, que a gente não... Se pudesse ouvir assim, vários lados da questão. E quem eram esses caras que eles eram como se fossem contratados para isso? Não fosse um militar fez isso. O militar, normalmente, ele comandava. Mas ele tinha aquele monte de investigador que também... Chegava numa casa e derrubava tudo e via que tinha um livro vermelho e levava, que era de comunista, um livro de matemática, né? Uma capa vermelha que não entendia, eles não entendiam aquilo. Se você fosse conversar, entrevistar e perguntar o que é socialismo, o que você está procurando, quem você está combatendo, o que você está combatendo, eles não faziam ideia. Era uma paranoia, né? Um nível de paranoia. Quer dizer, que foram 21 anos assim, e depois os resquícios, e até hoje tem os resquícios, de uma coisa sombria, né? Obscura, né? Uma névoa, assim, sobre o país, né? Sobre as relações humanas, né? E o meu medo hoje, né? Não vou falar aqui em política, o meu medo é que esse ódio ele está se propagando, né, de uma outra forma, né? Sim. E as pessoas têm flertado muito com esse ódio, né? Infelizmente, né? O ódio é tudo, o ódio aos pobres, né? Aos negros, às mulheres, aos homossexuais, aos estudantes, aos professores. ódio por quem pensa diferente, né? A falta de argumento, a falta de empatia. Nós chegamos num ponto muito, sei lá, numa curva aí, sei lá. Acho que a informação ela tá tão disponível que você não consegue gerir ela, né? Exato. Você não consegue ver o que é real, o que não é, qual é a linha a ser seguida, qual não é. Então a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo de forma muito vazia, né? Sim. Se você não souber interpretar aquilo, se você não conseguir ler e buscar outras informações além do que está na sua frente, você fica no vazio. Sim. E se contamina também, né? Acaba ficando anestesiado, né? Com a violência, com o ódio, né? É só mais uma um ódio questão, por tudo, né? É só mais por qualquer coisa. Não sei se dá tempo de eu falar uma coisinha. Por favor. Eu vi no Instagram um médico que ele é do Maranhão.
e que ele tem uma página. Ele estava lendo um comentário de uma mulher que dizia assim: você é médico mesmo? Você tem cara de pedreiro, você tem cara de não sei o quê, enfim. Então eu fico pensando, como é que uma pessoa entra na página do outro, que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, e se acha no direito de fazer um comentário desse? Olha o preconceito que existe aí. Olha a raiva, né? Você tem cara de qualquer coisa, menos de médico. Qual que é a cara de um médico? Não é do Maranhão. Então, nós chegamos num ponto que parece que não tem virada, não tem o match point, entendeu? Olha, não queria dizer isso agora. Muito triste. Estou muito triste. A gente poderia continuar eu ficaria aqui até... fácil. Várias horas eu ficaria aqui fácil. Mas o nosso horário está se esgotando. Infelizmente. Eu acho que a gente deveria fazer uma parte 2. Com certeza. Uma parte 2 desse encontro. Acho que vale a pena, sim, uma parte 2, uma continuação. Mas, queria saber, Matilde, se tem alguma dica, algum conselho para quem quer seguir na carreira do jornalismo hoje em dia. O que você diria para essa pessoa? Seja ético, em primeiro lugar. Vá saber o que é ética. Respeite o outro como você respeitaria a tua família. Buscar a notícia é uma coisa muito, muito importante. Você busca, e você tem as suas técnicas de entrevista e tudo mais, mas procurar olhar o outro com um pouco mais de humanidade, que é uma coisa que parece que está acabando, né? Que é apenas técnica, é um trabalho. Você vai lá, pega o microfone e aquela pessoa, ela existe, né? Acabou aquela entrevista, ela tem a vida dela. E, às vezes, você pode fazer uma matéria, você fazer um comentário que não acrescenta absolutamente nada na sua reportagem, mas que vai ter um efeito devastador na vida dessa pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante. É sempre preservar a dignidade do outro. A dignidade. Seja um morador de rua, seja quem for, sabe? A dignidade humana. É isso. Falou bonito. Bom, infelizmente, está acabando. Eu queria agradecer vocês, meninas, por terem aceitado, por terem vindo aqui. Desde o primeiro momento que a gente conheceu vocês são incríveis. Desde o primeiro momento que o Gil comentou também sobre a senhora. A gente amou a sua história. O Gil? Comentou bastante. Mas, infelizmente, a entrevista do projeto Memória da Comunicação está chegando ao fim. Essa produção tem orientação do Gil Santiago e no audiovisual, Andrei Violante. Agradecemos a sua presença, Matilde e também Júlia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar suas experiências. Obrigada a você, ouvinte, que ficou aqui com a gente até agora nesse momento. A entrevista ela vai ficar disponível no YouTube, que é Rádio UNAERP, tá bom? E eu queria agradecer também ao meu companheiro aqui de trabalho, Fernando Otávio. Muito obrigada. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Júlia. Nossa, foi um prazer falar com vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Prazer. Eu ficaria aqui horas escutando a senhora. 2 jovens que estão começando na carreira. Isso é muito bonito. Tem que valorizar muito isso, sabe? Muito bonito. Mas é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até. Obrigada, gente. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Cassebe. Coordenação, Gil Santiago.